falar sobre bases científicas do tratamento integrativo do autismo. Meu intuito aqui não é passar nenhum protocolo de tratamento, como vou falar e repetir ao longo de vários momentos durante a aula. Cada criança tem o seu protocolo de tratamento, porque nenhum autista é igual ao outro. Enquanto vocês se acomodam, eu vou me apresentando aqui, tá bom? Bom, a minha formação é uma formação super tradicional, então eu sou médica neurologista, fiz residência médica em neurologia na Faculdade de Medicina do ABC, tenho título de especialista em neurologia pela Academia Brasileira de Neurologia, fiz subespecialização em doenças extrapiramidais e doença de Parkinson na Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, fiz mestrado em neurologia e neurociências também na Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, pós-graduação em nutroendocrinologia funcional, adequação nutricional, manutenção da homeostase, tratamento e prevenção de doenças crônicas. Estou fazendo pós-graduação em ortomolecular, em medicina ortomolecular. Tenho formação em medicina quântica e tricologia quântica, que é um método desenvolvido pela doutora Elisete Kaffer, que utiliza cabelo, pele, anexos como marcadores precoces de desenvolvimento de doenças e como marcadores de excelência metabólica no tratamento integrativo. Tenho formação em ozonioterapia e neuromodulação com tecnologia REAC. Bom, todo médico, quando vai se apresentar em um congresso, simpósio, curso, aula, etc., em respeito aos princípios fundamentais do Código de Ética Médica, capítulo 1, artigo 9, que rege que a medicina não pode ser exercida como comércio, é de bom tom a gente fazer uma declaração de conflito de interesse. Então, eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse de ordem financeira, comercial, político, acadêmico ou pessoal. Declaro ainda não ter recebido qualquer apoio financeiro ou material para o desenvolvimento dessa aula. Quando a comissão organizadora me convidou para ministrar essa aula, e aliás, agradeço muito a oportunidade de poder transmitir o que eu adquiri de conhecimento nos últimos anos, porque informação é sinônimo de saúde, né? Então, quando eu recebi o convite da comissão organizadora do curso, eu deixei claro que se houvesse qualquer tipo de honorário a ser proposto, que fosse doado para instituições sem fins lucrativos, em prol de crianças autistas ou com deficiência, porque, na verdade, o meu intuito aqui é unicamente passar informação, isso faz parte da minha missão de vida, então não tem nada a ver com comércio, com toma lá da cá, com coisa nenhuma, eu não vou aqui para fazer propaganda de nada nem de ninguém. Eu estou aqui para falar para quem quiser ouvir. A gente sabe que em medicina integrativa, relegada à alcunha de medicina alternativa, que na minha opinião não deveria ser nada de alternativa, já que ela vê o indivíduo como um todo, ela deveria ser a medicina tradicional. Mas enfim. Então, bom, era isso que eu ia dizer, vamos lá. A aula é sobre base de tratamento, mas só para dar uma pincelada de diagnóstico, para não dizer que não falei de flores, né? Então, o diagnóstico ele pode ser dado pelos critérios do DSM-5, para transtorno do espectro autista, e aí o paciente deve preencher critérios 1, 2 e 3 abaixo. O paciente deve ter déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais. Manifesta de todas as maneiras seguintes: déficit expressivo na comunicação não verbal e verbal, usadas para interação social. Falta de reciprocidade social. Incapacidade para desenvolver e manter relacionamento de amizade apropriados para o estágio de desenvolvimento. Deve ter padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses, atividades restritos e repetitivos, manifestos por pelo menos 2 das maneiras abaixo. Comportamentos motores ou verbais estereotipados ou comportamentos sensoriais incomuns. E excessiva adesão ou aderência a rotinas e padrões ritualizados de comportamento. Interesses restritos, fixos e intensos. Os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas podem não se manifestar completamente
até que as demandas sociais excedam o limite das suas capacidades. Bom, então a primeira pergunta que eu faço é: por que tantos casos de autismo? Estamos vivendo uma epidemia genética? De acordo com o Center for Control of Diseases, que é o CDC dos Estados Unidos, o autismo tinha uma frequência de um caso para cada 10 mil crianças na década de 80. E nós chegamos a um caso em 59 crianças em 2014. Isso dentro de estatísticas oficiais. Não é? Aqui eu coloquei alguns links para vocês terem acesso a esse tipo de informação. Fiquem à vontade para fotografar todos os slides. Porque tem muito site, tem muito link que eu deixo para que depois, se vocês quiserem ir pesquisar, vocês vão ter acesso. Tá, então, isso seria uma epidemia genética? Qual que é o papel dos fatores ambientais? Né? Existe uma corrente que tenta explicar o aumento da incidência do autismo por conta de que a gente estaria aplicando melhor as ferramentas de detecção precoce para o diagnóstico, e que, por causa disso, que agora a gente estaria sabendo mais que as crianças estão adoecendo. Na verdade, me desculpa, não é só minha opinião, é a literatura que mostra, né? A relação dos fatores ambientais no desenvolvimento de autismo, ela é patente, ela é documentada cientificamente, e o meu esforço ao longo dessa aula vai ser justamente para demonstrar isso. Para demonstrar que não é conversa para boi dormir e nem é papo de charlatão. Tem evidência científica, é isso que as pessoas precisam saber. Inclusive os médicos tradicionais. É difícil, quem sai de uma formação tradicional de medicina, acreditar em tratamentos que sejam ditos não convencionais, quando você acredita piamente que o que você precisava saber de primordial era o que te ensinaram na faculdade, o que te ensinaram na residência. Mas o fato é que tem muita publicação, muita informação publicada, espalhada. E existe uma guerra de informação que a gente vivencia hoje em dia. Então, é nosso papel, quando a gente cuida de pessoas, ir em busca desse tipo de informação, quando a gente percebe que a coisa não está fechando a conta, que tem mais coisa do que parece. A gente precisa nunca parar de estudar e sempre ir em busca do que possa ser feito para a gente entregar para o paciente o melhor tratamento possível, o nosso melhor. Então, diante dessa questão dos fatores ambientais, o autismo pode ser reversível? É a primeira pergunta que eu vou fazer. Então, antes de tudo, eu vou convidar vocês a fazer um brainstorm, né? A respeito de doenças neurológicas ditas sem solução. A gente pode dar o peixe, falar, olha, isso aqui funciona assim, assim, assado, cozido. Ou a gente pode ensinar a pescar. Como a gente não tem na nossa formação tradicional, na faculdade de medicina, nenhuma disciplina que ensine a gente a pensar e ter pensamento crítico, isso foi uma coisa que, se eu tivesse desde sempre, eu talvez já tivesse encontrado solução para o meu filho antes. Então, eu convido vocês a fazer esse brainstorm, tá? Então, vamos lá. A esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, é uma das doenças neurológicas mais tristes e temerosas que acomete indivíduos em idade jovem, né, e deixa esses indivíduos em cadeira de roda. O paciente assiste o seu definhar progressivamente, plenamente consciente de tudo que está acontecendo. Então, é uma doença devastadora, dita incurável, certo? E aí, o que tem a respeito, o que já tem de publicação sobre algo diferente disso? A gente tem um caso publicado, a gente não, né? Tem um caso publicado na literatura sobre recuperação de esclerose lateral amiotrófica. O principal tratamento que foi descrito nesse artigo foi com o uso de tocoferol, vitamina E. E isso foi publicado em 1940. Então, a notícia é antiga. Aqui, em 2017, a gente tem um caso de healing. Healing significa cura. Cura de esclerose lateral amiotrófica, um relato de caso. Não sou eu que estou falando. Essa médica é charlatã. Não sou eu que estou falando, está publicado na literatura.
2017. Aqui embaixo está o link, se vocês quiserem acessar. Esse artigo é Open Access, então se vocês clicarem nesse link, vocês vão ter acesso ao conteúdo na íntegra. Esse foi o caso de um paciente que tinha uma grave intoxicação por mercúrio. No artigo, eles citam quais os potenciais causadores dessa intoxicação. Um deles era um amálgama dentário, que foi feita a remoção segura. Com 1 ano e meio de tratamento, o paciente já não apresentava mais nenhum achado na eletroneuromiografia que configurasse esclerose lateral amiotrófica, e com 3 anos de tratamento integrativo, o paciente não apresentava mais qualquer sintoma da doença. Então, se até um tempo atrás alguém chegasse para mim e dissesse: ó, Poliana, você sabia que já teve casos de ela que curou? Eu ia dizer: meu, você está maluco. Quem está falando isso está querendo te enganar. Mas está publicado na literatura. Na doença de Alzheimer, esse médico aqui é digno de muita admiração, o Dr. Dale Bredesen. Ele é um indivíduo que procura investigar os mecanismos por trás das doenças neurodegenerativas. E ele fala que o Alzheimer que nós conhecemos não é só prevenível, é também reversível. Então, ele também teve uma formação subtradicional, médico formado pela Duke University, foi residente-chefe de neurologia na Universidade da Califórnia, em São Francisco, se juntou ao laboratório do Prêmio Nobel laureado em Stanley Prusner, também na Universidade de Califórnia, em São Francisco, e teve bolsa de pós-doutorado pelo NIH, formação tradicional, um médico cientista. A pesquisa do Dr. Dale Bredesen explora os territórios previamente acometidos que pudessem explicar os mecanismos físicos por trás da erosão da memória vista na doença de Alzheimer. E isso abriu portas para novas abordagens de tratamento. Esse trabalho tem levado à identificação de vários novos processos terapêuticos que estão mostrando resultados precoces notáveis. Então, aqui você também tem o link. Se quiser acessar para saber mais sobre esse médico, você tem acesso. E o Dr. Dale Bredesen, né, ele mata a cobra e mostra o cajado. Né? Aqui a gente tem uma publicação no Journal of Alzheimer's Disease Parkinsonism, que é uma revista de peso, em que ele publicou reversão de declínio cognitivo em 100 pacientes. Aqui está um pouco miudinho, eu não vou conseguir ler, mas enfim. O que está escrito aqui nessas letras miúdas é que ele utiliza uma abordagem personalizada. Ele identifica nos pacientes, os pacientes passam por uma avaliação prévia em que ele identifica padrões que sugiram qual o principal fator etiológico envolvido na doença de Alzheimer daquele paciente. E aí ele faz estratificação de grupos. E de acordo com essa estratificação, cada paciente recebe o seu protocolo direcionado de tratamento. E aí, ele realmente mostrou tudo. Ele tem ele coloca na publicação os 100 pacientes que ele tratou nessa pesquisa. E aí vou dar só alguns exemplos de alguns desses pacientes, o que aconteceu com eles. Né? Então, você tem aqui, ó, paciente número 4, doença de Alzheimer, voltou a trabalhar. Paciente 25, doença de Alzheimer, melhora marcada na memória, voltou a dirigir, voltou a ser independente. Paciente com Alzheimer, melhora marcada subjetiva, que é quando o paciente refere e melhora. Voltou a conseguir se vestir sozinho, independente para usar o banheiro. Isso no fim da pesquisa, né? Lógico que o paciente continua em tratamento depois deles publicarem. Marcada melhora subjetiva, able to run his business, voltou a gerenciar os próprios negócios. Melhora marcada na evocação de memória, então melhorou a memória recente. Marcada melhora subjetiva, voltou a ser independente, melhorou vastamente, voltou a conversar, a se vestir, a chamar os netos pelo nome, voltou a trabalhar. Esse aqui que não falava, minimal speech, quer dizer, tinha pouca fluência verbal, não falava quase nada mais,
voltou a ter fluência verbal normal. Esse aqui voltou a ler, voltou a ter capacidade de ler. Esse aqui melhorou a escrita e a orientação espacial, melhorou a memória, marcada melhora subjetiva, melhora striking, uma melhora significativa. Voltou a falar, se vestir, dançar, andar de bicicleta, mandar e-mail, andar de caiaque, tudo voltou. Esse aqui voltou a dirigir, voltou a seguir receitas para cozinhar. A enfermeira perguntou, o que aconteceu? Melhorou capacidade, habilidades matemáticas, memória, voltou a jogar poker em alta performance, melhora sintomática marcada, melhora na memória, voltou a somar, subtrair, multiplicar, dividir, voltou a conseguir estabelecer diálogo, conversar, voltou a trabalhar. Então, você vê, está tudo publicado. E para mostrar que não é só ele, o Dr. Dale Bredesen, que faz pesquisa nesse sentido, você tem outras publicações aqui, você tem outros cientistas de outros lugares, falando sobre o eixo cérebro-intestino, incluindo o papel da microbiota, o papel do intestino, do leaky gut syndrome, que é a hiperpermeabilidade intestinal, translocação bacteriana, mecanismos e o papel patofisiológico na doença de Alzheimer. Aqui foi publicado agora em 2019 um artigo sobre a porfiromonas gingivales na doença de Alzheimer. Isso aqui é uma bactéria que causa periodontite crônica. E aí foi identificado que ela elimina proteases tóxicas que foram identificadas no cérebro de pacientes com Alzheimer que tinham essa infecção periodontal. Isso foi demonstrado em ratos também. Esclerose múltipla. Se você colocar no Google acadêmico, múltipla esclerose e leaky gut, você tem que procurar em inglês. Se for procurar em português, esquece, você vai melhor dar com a cabeça na parede. Então, vamos lá. Esclerose múltipla e intestino permeável. Mais de 2.000 publicações. É uma doença autoimune, então por isso tem relação com o intestino permeável. Você colocar esclerose múltipla e metais pesados, mais de 14.000 publicações científicas. Ah, mas por que você não usa o PubMed? Porque a base de dados do Google Acadêmico é maior, é mais ampla. Você tem acesso a artigos médicos, você tem acesso a teses de mestrado e doutorado, a livros, então é uma base mais ampla. Fora que, como vocês vão ver ao longo ao longo da apresentação, tem alguns pontos em que eu coloco, olha, esse artigo aqui não tem no PubMed, só tem no Google Acadêmico. Esclerose múltipla e vitamina D, mais de 16.000 publicações científicas sobre o papel do uso da vitamina D no tratamento da esclerose múltipla. Esclerose múltipla e mercúrio, mais de 21.000 publicações. Doença de Parkinson, se você colocar neurotoxicidade e Parkinson, você vai encontrar 354.000 publicações. Eu vou usar só levodopa para tratar o Parkinson? Eu posso, com a medicina integrativa, procurar mecanismos causais e melhorar a qualidade de vida do paciente? Se pelo menos ele conseguir ficar com menos medicação. Parkinson e mercúrio. Mais de 42.000 publicações sobre intoxicação de mercúrio em pacientes com Parkinson. 2.400 publicações. Só solidar uma neurotoxina. Então, voltando ao autismo, quando o diagnóstico precoce de autismo se resolve, o que sobra? Publicado agora em 2019. Então, é possível sim reverter o autismo. Você não pode prometer para o paciente que vai reverter, mas é possível reverter? Sim. Não sou eu que estou falando. Está publicado. Esse artigo aqui, ele mostra 38 crianças diagnosticadas com transtorno de espectro autista por volta dos 3 anos de idade. As crianças foram seguidas por em torno de 4 anos, acompanhadas através de ferramentas objetivas de avaliação e tratamento de autismo. Então, foram submetidas ao CARS, que é o Childhood Autism Rating Scale, que é uma escala para avaliação. E as crianças, efetivamente, ao longo da avaliação, ao longo do acompanhamento, essas 38 crianças passaram a não preencher mais critérios diagnósticos para o TEA.